Olá, vamos falar hoje sobre os gráficos do crescimento. E nós vamos iniciar falando do gráfico do perímetro cefálico. Nós estamos aqui com a caderneta de saúde da criança, do menino. Lembrando que eu falei para vocês que quando a gente vai avaliar o crescimento, os gráficos de crescimento são diferentes, por isso que eu tenho que me atentar bem em dar a caderneta correta, se é menino, da caderneta do menino, se é menino, da caderneta da menina, tá certo? Aqui dentro tem várias formas da gente saber diferenciar, além do nome na capa, aqui dentro é rosinho, ó, vocês estão vendo, da menina é rosinho, né? Tem a figurinha da menininha lá nos gráficos do crescimento, ó, sempre tem a figura da menina, pra gente não se confundir. Tá bom? Por quê? Porque o crescimento da menina é diferente do menino. Então, os valores que nós vamos trabalhar com relação às curvas do crescimento são diferentes. Então, para que não aconteça erro, é bom a gente se atentar em estar utilizando a caderneta correta, tá bom? A do menino para o menino e a da menina para a menina. Com relação ao gráfico do crescimento, nós vamos iniciar aqui no gráfico de perímetro cefálico por idade. Nós vemos aqui que ele coloca a faixa etária de 0 a 2 anos de idade. Só vai até aqui, tá, gente? Não vai além, por quê? Primeiro, o gráfico, a caderneta não disponibiliza isso pra gente. E segundo, o que se sabe é que a partir de 2 anos de idade, essa medida não é fidedigna. Então, não tem tanto sentido eu fazer análise através dessas curvas, já que não faz tanto sentido em analisar o perímetro cefálico neste formato. Então, não se utiliza. Ele é mais fidedigno até 2 anos de idade. Aqui no eixo Y, nós temos o quê? O perímetro cefálico. E aqui no eixo X, nós trabalhamos com o quê? Com a idade. Com a idade em meses, tá certo, gente? Em meses. Então, aqui parece aqueles gráficos lá que a gente estuda no ensino fundamental, tá bom? No início, pode até parecer ser um pouquinho complicado, mas não são complicados, de jeito nenhum. Então, aqui, olha, a gente observa que dentro do gráfico, nós temos curvas, essas curvas coloridas, tá bom? Essas curvas aqui são as curvas que eu devo analisar dentro dessa análise aqui do perímetro cefálico. No final dessas curvas, nós temos aqui uma numeração. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, ok? Muito bem. Se eu olho lá no site do Ministério embaixo, eu vou ver coloridinho. Mas se eu vou tirar a xerox, eu vou ver tudo preto e branco, tá bom? Mas esse fato de estar colorido não vai impedir mesmo que esteja em preto e branco. Por quê? Porque o que eu devo observar é essa numeração aqui no fim da curva. E essa numeração aqui no fim da curva são os scores. Então, este quadro aqui, eu vou avaliar ele para eu saber se o perímetro cefálico daquela criança está adequado ou não. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha, vamos supor que Lucas, né, venha para sua primeira consulta de puericultura. Vamos supor que eu marquei com 1 mês de vida, certo? Então, a mãe veio com 1 mês de vida. Aqui eu coloco a data do dia. Então, coloco aqui a data do dia que a mãe veio. E aí, eu fiz a medição do perímetro cefálico de Lucas. E o perímetro cefálico de Lucas deu quanto? Na medição do perímetro cefálico de Lucas, deu, vamos supor, 35. Ok? 35. 35 é bem aqui, certo? Exatamente em cima dessa curva aqui, que no final tem a numeração o quê? Menos 2. Certo? Numeração menos 2. Ele está em cima dessa curva. Eu venho aqui neste quadro e eu vou ver aqui o que é que o quadro vai me dizer. Se o perímetro cefálico de Lucas está adequado ou não. Prestem atenção. O que é que ele diz aqui? Se o score, em primeiro lugar, antes de eu avaliar esses quadros, vocês têm que lembrar desse sinal. Maior e menor.
certo? Maior e menor. Maior sempre aberto para a esquerda, menor fechado para a esquerda. E se vier com tracinho embaixo, eu vou dizer o quê? Maior igual. Se vier com tracinho embaixo, eu vou dizer o quê? Menor igual. Ok? Menor ou igual. Aqui o igual significa dizer em cima da curva. Então, se o Lucas deu 35, deu exatamente em cima da curva do menos 2, eu vou procurar o score menos 2, certo? Onde tem o sinal de igualdade, porque foi em cima. Então, onde é que tem aqui? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês verem. Ó, o score de Lucas deu maior do que o mais 2, quer dizer que o score de Lucas deu maior do que essa linha aqui, todinha? Não, né? Então, perímetro cefálico acima do esperado para a idade, está acima do esperado para a idade? Não, não é. O score deu maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2, significa o quê? Perímetro cefálico, PC, é de perímetro cefálico adequado para a idade. Vamos ver se Lucas está exatamente em cima do menos 2. Tem um sinal de igualdade aqui? Olha aqui, tem um sinal de igualdade. Opa, pois eu encontrei. Então, maior ou igual a menos 2. Então, se é maior ou igual a menos 2 e Lucas está exatamente em cima do menos 2, significa o quê? Perímetro cefálico adequado para a idade. Certo? Então, o perímetro cefálico do Lucas está adequado para a idade dele. Se o Lucas tivesse dado abaixo do menos 2, ou seja, não tivesse tocado essa linha do menos 2, significa dizer o quê, minha gente? O que é que significa dizer? Significa dizer perímetro cefálico abaixo do esperado para a idade. Então, vamos lá. Se for abaixo do menos 2, professora, se for em cima do menos 3, é abaixo do esperado para a idade? Sim. Se for em cima do menos 3, é abaixo do esperado para a idade. Professora, então vai ser adequado se tiver onde? Se tiver aqui, gente, ó, nesse intervalo aqui, entre o menos 2 e o 2. Professora, não tem o menos 1. Realmente não tem o menos 1. Se não tem o menos 1 aqui, eu ignoro. Eu vou para o número que aparece. Qual é o número que aparece? É o menos 2. Professora, não tem o 0. Não tem o 0. Qual é o número que aparece? É o 1? Não, o 1 não aparece. Qual é o número que aparece? É o 2. Então, eu vou levar em consideração o que tem aqui no quadro. E o que tem aqui no quadro só é o 2 e o menos 2. Essa numeração aqui, gente, o 0, é só para eu saber se a criança está tendo algum desvio nesse crescimento do perímetro cefálico. Se subiu, se baixou, se diminuiu. É uma referência que eu tenho da curva que é esperada para a idade. Tá certo? E o 3, professora? Não tem o 3 aqui. Gente, não tem o 3, mas ele tá falando que tudo que está acima, maior do que o score do 2, significa o quê? Perímetro cefálico para a idade. Então, tá aqui acima, ó, aqui acima, significa o quê? Perímetro cefálico acima do esperado para a idade. Agora, vocês, feito esse exemplo, nós vamos fazer mais exemplos. Vamos para outro exemplo. Nós temos aqui Arthur, que tem 1 ano e 3 meses, certo? Arthur tem 1 ano e 3 meses. Olha aqui, eu vou aqui, 1, 0, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 1 ano e... Ó, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, certo? Venho aqui para 1 ano e 3 meses e o Arthur, coloco a data do dia da consulta do Arthur. E vamos supor que o Arthur tenha 1 ano e 3 meses, perímetro cefálico. Eu verifiquei o perímetro cefálico do Arthur e deu 51. Olha aí, 51. Então, 1 ano e 3 meses, 51. Então, faço a interseção do quê? Da idade com o perímetro cefálico. 51 não, 52. Ó. Dá pra ver? Dá pra ver? 52, 52, certo? Então, vem aqui, ó.
52. Então, eu faço a interseção da idade com o perímetro cefálico. Deu 52. Agora, eu venho aqui para o quadro do score. Lembrem do maior, do menor, do sinal de igualdade maior igual e menor igual. Eu venho aqui, ok? E eu vou procurar. Ele está acima de qual curva? Ele está acima da curva do 3. É a última curva, ou seja, é a curva mais próxima que tem do meu ponto de interseção, acima do 3. Eu venho aqui no quadro. O quadro tem um 3? Não, eu tô vendo que tem um 2, eu tô vendo que tem um -2, o 2 e o -2. Não tem um 3. Mas o último que tem é o 2, certo? Então, ele diz que qualquer ponto de interseção que esteja acima do score, né, maior do que o score do 2 positivo, significa o quê? Perímetro cefálico acima do esperado para a idade. Então, o Arthur está com perímetro cefálico acima do esperado para a idade. Deu para entender? Como é fácil, eu venho, faço a interseção do perímetro cefálico com a idade, paro na interseção, vejo qual a curva mais próxima e aí eu faço análise aqui no quadro dos scores, tá certo? Nesse caso, gente, como ele deu perímetro cefálico acima do esperado para a idade, eu encaminho para o médico da equipe para ele fazer a avaliação, tá bom? Então, baseado nesses exemplos, eu vou passar mais exemplos para vocês e aí eu quero ver se vocês aprenderam ou não. Tá certo?